meu querido Gavião Bueno. Eles chegaram, estão aqui, ó, o programa tá sensacional. E pra fechar esse programa, uma homenagem à literatura curitibana no palco. A atriz Carol Mascarenhas e o diretor Aldice Lopes estão aqui para falar sobre esse espetáculo Daqui Ninguém Sai, inspirado na obra de quem? Dalto Trevisan. Sejam bem-vindos, amigos. Essas feras aí, meu. Coração. É muita emoção. Belo espetáculo. A Carol é a primeira vez. O Altos, ele quer dizer que ele gostou dessa loucura. Se ele tá aqui pela segunda vez. Foi bem bacana. Que bom, Aldice. Que bom que você gostou que voltou. Gostei muito. Gosto muito do Aldice. Ele transmite a cultura de uma maneira muito importante ao povo de Curitiba e do Paraná. Muito obrigado, Aldice. Obrigado a você por essa oportunidade aí. E nos contem mais sobre essa peça que tá aí, né? Já vai ser final de semana, né? A peça ela reestreia agora no dia 23, né? Mas na realidade tudo começou porque o Dalto foi um parceiro muito grande do Teatro Guaíra. Tudo começa lá em 56, ainda quando eles criam um grupo de Teatro Experimental Guaíra, né? Dalto Trevisan, Ari Fontoura, Glauco Flor de Sabrito, Dr. René Arieldotti, Nito Jacon, criaram esse grupo de pesquisa lá e o Dalto fazia parte já. E ele tem essa relação muito grande com o teatro. E como ele iria completar 100 anos agora, em junho, no dia 14 de junho, o teatro assim, por que não prepararmos uma grande celebração para reverenciar esse grande contista brasileiro, Dalton Trevisan? E daí preparamos esta bela homenagem, porque ele estaria vivo, né, agora. Só que ele veio a falecer no dia 9 de dezembro, mas a gente continuou com o projeto. Então o projeto nasce disso, nasce dessa celebração do centenário do Dalton Trevisan. Dalton Trevisan. Que também era morador ali do Teatro Guaíra, né? Que ele morava ali na Mintas de Barros, ali na subida da 15, ali uma casa de esquina ali. Então, foi grande morador ali do lado do Teatro Guaíra. Eu acho que eu vi alguma reportagem, o pessoal entrando na casa, contando a história, casa simples, bonita. Isso mesmo. Que delícia, lugarzinho maravilhoso. E são várias datas, eu tava vendo aqui, né? 23, 24, 25, 30, vai maio e junho. A estreia foi durante o Festival de Teatro de Curitiba. Foi uma estreia sensacional, voltaram... Foi o maior sucesso. Foi a lotação. Foram dois dias, né? E foram 2 espetáculos lotados, né, Carol? Que maravilha. Nos 2 dias voltaram mais de 200 pessoas que não conseguiram entrar no Teatro Guaíra. E agora a gente retorna com preços bem populares, né? Porque o teatro tem uma política ali de estarmos cobrando sempre o valor do ingresso, a inteira R$20 e a meia R$10. Você comentou. Que virou a nossa, na última participação do Alto, virou nossa ladainha. A inteira R$20 e a meia R$10. E a gente reestreia agora no dia 23 e ficamos aí um mês em cartaz com o espetáculo. Ele vai até o dia 15 de junho? 15 de junho. Sempre de sexta a domingo. Sexta a domingo, 18 horas. E não tem na realidade, domingo às 18. De domingo, então a gente tem o horário sexta e sábado 20 e 30 e domingo 18 horas. Lembrando que a classificação indicativa para este espetáculo, 16 anos. Tá, 16 anos. Isso. Que o Dalton Trevisan não escrevia a pecinha pra criança. São 60, são mais 60 contos, é isso? Exatamente. Como é que foi essa adaptação desse universo dele pro palco, assim, de tanta coisa? Olha só, na realidade, a direção do espetáculo é da Nena Inouye, que é uma grande atriz, premiadíssima, prêmio Shell, produtora, diretora. E a Nena tinha uma relação muito próxima com Dalton Trevisan, porque nos anos 90 veio para Curitiba um grande diretor chamado Ademar Guerra, e ele dirigiu 2 grandes espetáculos do Dalton Trevisan, que foi o Vampiro e a Polaquinha, que ficou 9 anos em cartaz em Curitiba, esse espetáculo, e depois ele veio para Curitiba novamente e ele montou um outro espetáculo também muito importante chamado Mistérios de Curitiba. E a Nena Inouye trabalhou nesses 2 espetáculos com ele. Então ela tinha uma relação muito próxima com a Ademar Guerra e consequentemente ficou muito amiga do Dalton Trevisan. E na realidade a Nena é que tinha acesso a todo esse material do Dalton. Olha só. E quando o Dalton ainda vivo, a Nena conversando muito com ele, e o Dalton meio que ajudou essa compilação desses contos todos. E o nome do espetáculo é Daqui Ninguém Sai, é uma sugestão do Dalton Trevisan para a Nena Inouye.
Que legal. Como que era o Dalton no dia a dia dele, vocês que conviviam? Olha, era uma pessoa bastante reclusa, né? Assim, reclusa, muito contido, na dele, né? Ele passava na rua quase que despercebido, porque ele estava sempre com um capote, um chapéu cabisbaixo. Não tinha muito papo, assim, não. Eu acho que o Dalton é um cara que, como nós, assim, Fernandinho, acho que gostava muito do café da tarde, né? Porque eu não sei porque eu ouvir imaginando dele, sei lá, não sei se ele fumava, à tarde um cafezinho preto ou um café com leite, que é o nosso caso, comendo alguma coisinha e olhando pela janela, apreciando aquele delicioso café. Cara, isso aí pra mim é vida. Eu imagino o Dalton poesia. O Dalton assim, olhando pela janela, tomando um café preto, degustando alguma coisa. E eu acho que a beleza dos contos é justamente isso, né? É essa transposição do dia a dia, né? Do que você está vivendo, os relacionamentos, os conflitos, né? E a Nena traz, né, Carol? A Carol pode falar sobre isso. A Nena traz um outro Dalton agora, né? Um Dalton que falava mais sobre os travestis, entendeu? Mais essa pegada contemporânea agora, entendeu? Então, e a Nena vai nesse universo agora. E na realidade é praticamente um musical o espetáculo. Né? Então é uma música maravilhosa. Tem uma relação muito grande também com projeção de vídeos mapeados. Olha. É bonito. O público tem uma entrada diferenciada no teatro. Ele não entra pela porta principal, ele entra por um outro local, onde ele começa a identificar pequenos trechos de textos, de contos, projeção. É muito legal. E a ideia da Nena era do público passar pela essa logística de carpintaria do que é uma caixa cênica. Então a pessoa passa pelo palco ainda todo desnudado. Que legal. E aí vai se montando o espetáculo durante... E Carol, como que é viver tudo isso no palco? Meu Deus, lá. É intenso. É intenso. Foi um processo intenso, até porque ele veio a falecer em dezembro, então antes de começar o processo já veio a questão da carga, assim. E a gente conheceu um outro Dalton, porque assim, eu sempre já conhecia de muitos anos o Dalton e tal, né? Eu brinco que todo mundo tem mais de 40 em Curitiba, teve alguma fase Dalton Trevisan em algum momento, entendeu? Como, né, eu sou dessa galerinha, então daí depois eu retomei o Dalton, assim, com esse projeto, né? E o Dalton a gente descobriu coisas incríveis, tipo, ele era uma pessoa super solar. A gente tem essa ideia do vampiro, fechadão. Né? Ele não gostava de encherem o saco dele, de ficarem querendo... Ele era curitibano, né? Bom curitibano. Bom curitibano, não tem muito... De gente chata também. Eu acho que acima de ser curitibano é não gostar de gente chata. Que é o básico. Fotinho, mano, vai, né? Fazer uma foto, né? Ao mesmo tempo ele tinha um monte de amigos, ele era uma pessoa que conversava bastante com todo mundo, uma pessoa solar, metódica, que escrevia todos os dias. Ele tinha a Fabinha, que é a pessoa que hoje é responsável pela obra dele, foi a melhor amiga nesses últimos 10 anos dele. Ela fala muito sobre isso, assim, como ele era uma pessoa de boíssima, que escrevia bastante, que estava sempre corrigindo os próprios textos, diminuindo, deixando mais sucinto. E assim, a gente descobriu esse outro Dalton, porque realmente o Dalton que eu tinha, eu falei assim, é um cara que não é pra gente, é um cuzão que vira cara. Mas não, ele só não eu gostava de gente chata só. Isso é muito legal a gente descobrir. E a gente também teve acesso às cartas que ele trocou a vida inteira dele, porque ele era bem metódico, então ele guardava tanto as cartas que ele enviava, como as cartas que ele recebia. E ele organizava isso. Caramba. A alegria de todo historiador, né? Sim, e daí com certeza. Já achou pro... E daí foi incrível, a gente conheceu o Dalton através das cartas, assim. É arrepiante, porque daí a gente conhece a obra, por mais que ele mesmo diga, né, que a obra deles... Conhece ele pela obra dele, as cartas têm umas delicadezas, umas poéticas que, cara, é de arrepiar, assim. Foi muito legal nesse sentido o processo, assim, porque a gente descobriu esse novo Dalton, a gente se aprofundou na obra, daí veio a Nena, que é uma pessoa que pode dizer especialista em Dalton, além de ser muito amiga. Além de ser amiga dele, era especialista em Dalton Trevisan. Sim. Então foi bem interessante, assim, esse processo, foi bem intenso, muito ensaio, aprofundar, foi bem interessante, assim. Legal. E conhecer esse Dalton que eu não conhecia também foi muito legal. E você vive vários personagens ao longo da peça? Sim, todo mundo tem mais de um personagem ali, todo mundo... Pô, mas deve ser uma montanha-russa de emoções também, porque ele tinha uma escrita que era muito direta, seca, não dourava pílula pra nada. Como é que chega no fim da peça, né? Exausta?
Não, porque eu gosto do que eu faço, né? É bom, daí a gente... É aquela primeiras 2 horas você fica elétrico, quando sai da peça, vamos lá, vamos tomar. Daí depois você só quer dormir 12 horas. Assim. É tipo droga, né? Você vai ficar bem louco, depois você só quer dormir. E todos os atores fazem vários personagens, né? E a Carol é aplaudida em cena aberta. Que legal. Então, né? É um talento, assim, maravilhoso. E é muito legal falar também das relações dos amigos do Dalton, porque o Dalton era muito amigo do Poti Lazarotto. Eles eram amicíssimos. E assim, e os bilhetes, era de repente o Poti fazendo um desenho assim no guardanapo e mandava pro Dalton, entendeu? Então, e o Dalton acolheu tudo isso e guardou. Então, todos esses desenhos do Poti Lazarotto vai ser publicado numa grande edição de livro. Então, tem uma celebração muito grande assim em cima do Dalton Trevisan durante todo esse ano. Não só espetáculo, mas também lançamentos de exposição, de livro, cinema. Então é um trabalho gigantesco assim da Fabinha, que é uma pessoa que cuida desse material do Dalton nesses últimos 10 anos. É um acervo riquíssimo. Quer dizer que a peça abre um grande circuito, então, de homenagens. Exatamente, de homenagem, né? A gente gostaria muito, né, que ele estivesse vivo para ele vir assistir o espetáculo. A gente estendeu a temporada para culminar com esse aniversário do dia 14. Mas, infelizmente, ele faleceu ali no dia 9. E foi complicado, porque foi tudo no processo, né, Carol? Do falecimento, a Nanda ficou super arrasada, ela falou, acho que não quero mais fazer. Não. Eu falei, não, mas vamos retomar isso tudo, né? Ela ficou, o elenco ficou arrasado assim, mas foi bacana. E será que a casa não entra no circuito de visitação em Curitiba, já que esse pessoal que conduz aí, as visitas em pontos turísticos, a casa do Dalton, como que ficou a situação na casa? Ele já não morava... Não, pode falar, Carol. Ele já não morava mais na casa. Já não morava mais. Ele já tinha se mudado para um apartamento. Tá. E não estava mais morando na casa, porque tinha algumas coisas que precisava arrumar, coisa assim, né? Informar, o que aconteceu é que depois que, infelizmente, ele faleceu, as pessoas começaram a invadir essa casa. Isso fazer preocupação, né? Fazer um jornalismo meio tipo, vamos aqui, vai. Eu falo, que não era isso, adolescente, né? Tipo, né? Então, galera, eu tô aqui na casa. Coisa ruim, né? Então foi meio... Então esse lugar da casa ficou realmente assim, todo mundo, não tem como você ser curitibano, passar na frente e falar, aqui que morava o Dalton. Ainda com isso na peça, inclusive, né? Com atores que não são de fora, que todo mundo sabe onde é a casa do Dalton, não interessa. Você veio pra cá, você conhece. Mas teve essa coisa da casa dela ter sido invadida, de ter essa coisa da especulação imobiliária. Então ainda está tá acontecendo ainda essas coisas, né? Não teve um desfecho. A gente não tem muito acesso ali. Mas de repente a prefeitura deveria, né, colocar uma placa na frente, né? Como aqui morou o Dalton Trevisan, prefeito. Eu tenho essa ideia, sempre tive. Agora eu não sei, Eduardo, eu vou ter que puxar a orelha do Eduardo e de falar, Eduardo, é assim que você governa, incentivando a cultura. Olha o que o Dalton representa para Curitiba, seu piá de bosta. Eu falo, é um piá. Ai, gente, mas olha, eu só sei de uma coisa. Você que tá aí ouvindo Boa da Pan, eu não tô me indicando. Tem que conferir, tem que prestigiar essa peça. Sim. Daqui ninguém sai, lá no Teatro Guaíra. E tem data, hein? Não tem desculpa. Dá pra você ir. É muito legal ir na estreia, na reestreia. Maio e junho. A inteira é R$20 e a meia é R$10. Não tem desculpa pra não ir. Que tem, né? Eu gosto de estresse, aquele frenesi, parece que tem uma outra atmosfera. Mas também vale a pena ir no outro final de semana e por aí vai. Sim. Vai até dia 15 de junho? Isso, até o dia 15 de junho. Boa. Então, já foi um grande frenesi no festival, né? Os 2 dias foi um grande frenesi no festival. Aplaudidíssima, então falta você agora. Deve estar muito bom. Eu bom vou. demais. É muito legal. Lembrando que o festival não deu, né? Acabou. O festival não deu pra esgotou tudo. O pessoal chegou 4 horas antes na fila. Caramba, meu, que show. Lembrando que sexta e sábado é 20h30 e domingo 18h. Isso. Boa. Legal, isso é importante. E na realidade é uma produção do Centro Cultural Teatro Guaíra, né? Porque, como eu falei da outra vez, o teatro nós temos ali 4 corpos artísticos e temos alguns núcleos, né? Então, o Teatro de Comédia do Paraná é um núcleo que produziu este espetáculo, Daqui Ninguém Sai. E o TCP, ele é criado em 63, o ano passado completou 60 anos, então é um núcleo criado lá em 63 e que estamos dando continuidade até hoje.
Então estamos aí já há 61 anos produzindo espetáculos. No total foram 75 espetáculos produzidos pelo Teatro Guaíra. E o Renan, o que o Renan faz? O Renan viabiliza e tudo. Cuida do dinheiro. Porque é ele o diretor financeiro. E falando nisso, ele que viabiliza. É o que a gente nunca fala mal. Então, a Nena não sai da sala dele. Boa, Renanzinho. E sabe o que eu lembrei? Vem pro bom. O que você lembrou? Tem que aproveitar e prestigiar todas as peças que você comentou, Aldice, que você falou do Renan. Eu lembrei agora da reforma de algumas coisas. Exatamente. Boa, bem lembrado. Estamos aí a 1000 por hora com uma reforma. É uma reforma de requalificação das caixas cênicas, mas são 6 frentes de reforma, né? Temos aí acessibilidade, acústica, ampliação de todos os departamentos, cobertura, teto, tudo. É um total aí de quase 40 arquitetos envolvidos aí nesse projeto. Caramba, hein? E é tudo ali, ó. Precisando de um só. A divisão para onde vai o quê. E também tem mais uma outra da reforma, também tem uma compra de instrumentos musicais. Vamos fazer compras de piano, cravo, Acharam harpa. aquele piano que você falou da última Achamos vez? lá em Hamburgo. Ô, louco. Logo ali. Eu lembro. 5 milhões. Não é novo. 5 milhões. Isso. Que beleza, viu? Isso é maravilhoso. O piano Olha até que- toca pela que gente. acerto, Ele vem com o Frank Sinatra dentro. Frank Sinatra. Se eu for encostar, faz um mal pro piano. Então é ele que é o responsável. Ele que é Ô, o Renan, coloca Posso tirar uma foto no seu nome, Renan? Ô, Renan, eu preciso de uma caixa cênica lá em casa. Vamos fazer uma reforma lá em casa. Ai, gente, mas olha, então você, ouvinte do Moda Pan, não perca Baita a reestreia, espetáculo, hein? dia 23 agora de maio, vai até dia 15 de junho. Imperdível. Sempre às sextas, sábados e domingos. Lembrando que sextas e sábados, 8h30 da noite, e aos domingos, 18 horas. E você pode comprar o seu ingresso no Disque Ingressos. E lembrando que a inteira é... R$20 e a meia, Carol. R$10, gente. É mais barato que uma cerveja. Vamos lembrar, né? Muito mais barato que café. Exato. Carol, quero agradecer, prazer em conhecê-la, parabéns pelo trabalho, eu vou lá conferir com certeza. Sim. E Aldice, já virou, sócio nosso, já. Faz parte do programa. E parabéns, viu, pela iniciativa, pelo projeto, Vai e ter eu espero trabalho. que vocês voltem mais vezes aqui no Boa da Pan, tá bom? Opa, muito obrigado, muito obrigado. Espero vocês lá. Salva de palmas! Essas feras aí, meu. Caranhas e Aldice Lopes.